Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. O melhor momento para que a gente possa realizar a adubação nas plantas é sempre que elas apresentarem algum sintoma ou algum sinal. Então, sempre que a gente tem uma planta em casa, a gente sabe identificar aquele momento. Uma folha amarela, uma folha puxada para uma coloração mais marrom ou preta. Então, esse é, na verdade, o momento que a gente precisa entrar com a adubação. Então, cada vez mais que a gente deixa essas plantas elas mudarem de coloração e perder folhas, a gente está fazendo com que ocasione vários prejuízos para ela, principalmente na produção. Devemos adubar as nossas plantas de forma periódica, a cada 15 dias ou de forma mensal. Então, a questão da adubação não se faz necessário adubar todos os dias, mas sim em um período de pelo menos 15 dias. Então, sempre que a gente puder, se faz necessário ou utilizar um adubo químico ou então uma adubação orgânica, mas sempre nunca deixar passar vários meses ou anos sem adubar aquelas plantas. A adubação, tanto a química como a orgânica, elas são essenciais para as plantas. Então vai depender muito da condição nutricional da planta. Às vezes a adubação orgânica ela resolve aquele problema, mas muitas vezes a gente precisa entrar com adubação química para que a planta ela possa ter uma resposta mais rápida àquela condição. Mas as duas adubações elas são super eficientes, a depender da necessidade que possa estar ocorrendo para as nossas plantas. Todas as plantas precisam de adubo? Todas as plantas, de forma geral, elas necessitam de adubo. Até aquelas que podem ser mais resistentes, como alguns cactos, rosas do deserto, mas elas necessitam de uma certa quantidade de adubo. Claro que em menor concentração do que outras que podem ser cultivadas. Mas todas as plantas necessitam de nutriente para que possa crescer, florescer e produzir posteriormente. A quantidade de adubo que a gente vai utilizar em cada planta se faz necessário, se for em grande produção, a gente realizar uma análise de solo para saber a quantidade de nutrientes que aquele solo necessita. Caso você tenha uma planta na sua própria residência, aí você pode fazer a mistura com outros tipos de adubo, se for adubação química, para que a gente não possa ocasionar toxicidade àquelas plantas. Então, quando você coloca uma alta concentração de adubo, seja ele orgânico ou químico, você pode ocasionar toxicidade às plantas. E aí, posteriormente, essa planta pode vir a ocasionar a sua morte. Então, nem sempre utilizar muito adubo vai ser eficiente. Então, a gente precisa fazer um equilíbrio com relação a essa quantidade de adubo que essa planta necessita. À medida que acontecem as chuvas, aqueles nutrientes que ficam depositados no solo, eles são levados pelas águas da chuva. Então a gente precisa sempre repor esses nutrientes para que a planta ela não possa ficar com déficit. Então quanto maior for a chuva, a gente precisa lembrar que esses nutrientes eles são levados pela água. Então a gente faz a reposição para que essas plantas elas possam torná-las vigorosas. O melhor horário para adubar, assim como aplicar qualquer produto, seja ele natural ou químico, são nas horas mais frias do dia, sempre pela manhã ou final da tarde. Então, sempre que a gente for utilizar, seja ela adubação química ou orgânica, a gente precisa utilizar esses horários. Nunca fazer a utilização de adubação ao meio-dia, por exemplo. Obrigado, Marcos Dantas, e até a próxima semana.